Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí na nossa aula de geografia, pessoal do terceiro ano. A gente vai estudar hoje choque de civilizações. O que é isso? Vamos conhecer um pouquinho. Vocês estão vendo essa figura? Temos aí a ONU, território, guerras, Oriente Médio, Estados Unidos. É bem por aí o que a gente vai estudar, que a gente vai entender o choque de civilizações. Bom, tem um cientista político chamado Samuel Huntington, que ele é que fez a teoria do choque de civilizações. Então, na cabeça desse cara, os conflitos mundiais que ocorreram foi por conta de disputas de identidade cultural e religiosa. Vocês estão vendo que tem uma figura aí do lado, que tem um cara dos Estados Unidos e um cara do Oriente Médio esticando a terra, cada um para o seu lado? Então, é exatamente isso que o choque de civilizações faz. Ele quer pegar a verdade absoluta, a sua crença absoluta e puxar para o seu lado. Então a gente vê que isso acontece muito na região do Oriente Médio. Aí eu estou colocando aí como exemplo para vocês verem o que aconteceu com o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que foi um ataque terrorista, mas não de islâmicos, mas sim de radicais, né, da religião islâmica, que promoveram um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, que por lutas políticas, econômicas e religiosas atacaram os Estados Unidos daquela forma. Então, é praticamente isso que é um choque de civilizações. Tem um outro grupo chamado Estado Islâmico que também botou terror no mundo ocidental. Esse Estado Islâmico, ele reivindica o seu território e ele coloca a política jihadista. O que é isso, política jihadista? É aquela que segue a herança do califado. O califado é um homem que vem da origem ancestral, que segue a ancestralidade de Maomé. Maomé, o profeta que criou o islamismo, né? Então, depois de Maomé, todas as pessoas que nasceram da família, da linhagem de Maomé, foram integrantes do sistema político do califato. Só que assim, existem os mais radicais e existe aqueles que não são tão radicais. Só que esse grupo, Estado Islâmico, ele é um grupo extremamente radical e ele instalou guerra ao seu próprio país, que no caso na época que estava muito forte era a Síria. Então ele perseguia os infiéis, ele perseguia quem era diferente, perseguia ocidentais, tudo que era diferente dessa visão jihadista. Então eles colocaram assim o terror mesmo, porque se você não seguisse o Alcorão à risca, você seria morto. Tanto é que passou várias vezes na TV tudo que o grupo do Estado Islâmico fez. Então aí está explicando direitinho, nesse texto que a professora colocou aí, todos os passos para vocês entenderem sobre esse grupo. Bom, agora a gente vai tratar de um assunto muito importante que cai na maioria das avaliações externas que vocês farão na vida de vocês, que é o ataque às Torres Gêmeas em Nova York em 11 de setembro de 2001. Vocês devem lembrar que quem fez o ataque foi o grupo terrorista da Al-Qaeda do Afeganistão, lá do Oriente Médio. Então, vocês compreendem aqui que é um grande conflito, um grande ataque entre dois territórios, o mundo ocidental e o mundo oriental. Então, o Huntington, ele aqui poderia estar certo, porque o poder religioso,
ele justificou esse ataque do 11 de setembro. Então, a gente vê que o choque de civilizações não está tão errado assim na visão desse cientista Huntington, tá? Então, eu vou pedir para vocês pesquisarem mais, ler na internet, livros didáticos, para se aprofundar nesse assunto, ok? Então, pessoal, vocês sabem aonde que termina e aonde que começa o Oriente e o Ocidente? A gente aprendeu em coordenada geográfica, que é o meridiano de Greenwich, certo? Então, e nesse caso aqui dos conflitos, dos ataques, como será que a gente divide? Bom, não é pelo meridiano de Greenwich, sinto muito dizer isso para vocês. Tem uma nova maneira de dividir o mundo. O mundo do Oriente, onde estão os povos islâmicos, os muçulmanos. E o Ocidente, o restante que não é islâmico. Deu para entender? Não? Ficou difícil? Então, se vocês lerem aí no texto, está explicando direitinho os países africanos, porque existem países da África que são islâmicos, existem países da Europa que seguem o islamismo, por incrível que possa parecer, mas o tamanho, a quantidade de muçulmanos indo para lá já é grande, fora contando que o lado oficial leste da Rússia, por exemplo, que uma parte dela está na Europa, ela conta como mundo oriental também, tá? Então, vocês vão observar nessa fala da professora que não é exatamente a linha do meridiano de Greenwich que vai dividir esses conflitos, tá? O Ocidente, ele é mais caracterizado como o mundo judaico-cristão, que tem o judaísmo, o cristianismo, tá? E o islamismo e outros segmentos também estão no mundo oriental, tá? Então, um abraço, um beijo para todo mundo, se cuide, fique em casa e postem suas atividades lá na página Classroom da professora.